Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Estado laico. O Estado laico é um tipo de Estado em que a religião e o governo não se interferem. Ou seja, o Estado cuida de suas atribuições e não se mete na igreja, e a igreja não se mete nos assuntos do Estado. Para entendermos a origem dos Estados laicos, é necessário que consideremos a Revolução Francesa, que voltemos até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, lá em 1771, eles perceberam que não fazia sentido um Estado democrático em que a religião opinava nos assuntos do Estado, visto que os regimes monárquicos, o rei ele era endossado por Deus, ou seja, todo o poder divino, todo o poder do rei emanava de Deus. Enquanto que na democracia, todo o poder emana do povo. Então, a partir daí, não fazia mais sentido ter-se um Estado que confundisse com a religião. E isso é a base dos regimes democráticos ao redor do mundo, como eu vou explicar mais à frente. Após diversas guerras e conflitos por causas religiosas, e com a ascensão de outras religiões no Ocidente, que não a religião católica, como por exemplo o protestantismo, foi extremamente necessário que o Estado se desvinculasse da Igreja Católica, porque até então a maioria dos reinos ocidentais eram vinculados ou à Igreja Católica ou ao islamismo. Quando eu falo da Igreja Católica, eu estou falando ali mais da Inglaterra, Portugal e Espanha, que eram todos países católicos, né, romanos. Então, o que acontece? O Estado laico ele não tem nada a ver com o Estado ateísta, com o Estado ateu. Não tem nada a ver. Os estados ateus, eles eram estados em que a crença em um Deus era proibida. E as pessoas não podiam professar nenhum tipo de religião. Exemplos de estados ateus são os países comunistas, como por exemplo a antiga União Soviética, a Coreia do Norte e a China. Porém, isso já caiu por terra há muito tempo. Com a dissolução da União Soviética, todos esses países eles passaram a ser ou laicos ou não interferir na religião. Como, por exemplo, a China, que permite várias religiões, porém não todas. E a Coreia do Norte. Inclusive, a Coreia do Norte ela aceita diversas religiões. Então, vamos lá. O princípio da laicidade no Brasil ele é expresso pelos artigos 5º e artigo 19 da Constituição. O artigo 5º, inciso 16, ele fala o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado a todos o livre exercício dos cultos. Ou seja, se você tem uma religião católica, o Estado não pode te impedir de professar a sua fé. Assim como o Estado não impede uma pessoa que pratica umbanda, candomblé e qualquer tipo de religião, protestantismo, o judaísmo, ou seja, todos são livres para expressar a sua fé da forma que melhor lhe convir. O Estado ele não pode intervir e ele deve respeitar todos os cidadãos. O artigo 19, ele fala que é vedado, ou seja, é proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos. Ou seja, o Estado não pode abrir uma igreja e o Estado não pode manter nenhum tipo de igreja, nem com contribuição financeira, nem com propaganda, com nada. O Estado ele está totalmente isento da religião. Isso é muito bom e muito importante, como eu já vou falar logo à frente. Então, veja bem, imagina um país onde a religião fosse ligada às decisões do Estado. Se por um acaso essa religião não fosse a sua, eu garanto que você não ia gostar. Vamos falar disso daqui a pouco. A religião, quando você mistura ela com o Estado, ela é muito perigosa. Dois exemplos de estados teocráticos que eu cito agora são a Arábia Saudita e o Irã. Esses são estados islâmicos. Inclusive, se você não for islâmico, você é punido de acordo com a lei e pode ser até morto. Eu vou falar agora a lista de alguns países que, se você não tiver fé religiosa, ou seja, se você for ateu, você é condenado à morte.
Afeganistão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iêmen, Ilhas Maldivas, Irã, Malásia, Catar, Somália, Sudão. Ou seja, todos esses países não são países democráticos. São países ou ditatoriais ou repressivos de alguma forma. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma noção de que um país que não é laico não é uma coisa legal. Inclusive, alguns desses países têm religiões oficiais. Se você não for um seguidor da religião oficial desses países, você pode ser preso, pode pegar prisão perpétua, ou até mesmo você pode perder a vida, você pode ser condenado à morte. Não é à toa que a gente sempre vê vídeos lá do Oriente Médio de cristãos sendo assassinados. Muitas dessas vezes é o próprio Estado que realiza essas execuções, e não apenas grupos rebeldes, grupos religiosos extremistas. É claro que tem muito grupo extremista, como os sunitas, os xiitas, que são intolerantes religiosos e matam também as pessoas que dizem ser ateus ou que dizem ser cristãos, por exemplo. Então veja bem, voltando ao Brasil, embora o Brasil seja um país laico, existem diversas distorções. Como exemplo, eu vou citar a fixação de crucifixos e objetos religiosos na Câmara dos Deputados, em prefeituras, em diversas repartições públicas. Isso não tem ganhado notoriedade porque a maioria da população brasileira é católica, e esses símbolos é católico ou protestante, né? E esses símbolos, eles remetem ou ao protestantismo ou ao catolicismo. Então a maioria das pessoas acaba deixando de lado, ninguém contesta, mas eu vou fazer uma crítica. Imagina que ao invés desse crucifixo fosse o símbolo da Shiva ou algum símbolo hinduísta. Vocês não iriam gostar, e eu tenho certeza que no mesmo dia que fosse fixado, choveria de ações judiciais para retirar e a população passaria a exigir a laicidade do Estado. Porém, como a maioria da população brasileira é católica, é protestante, como eu já disse, eles acabam deixando de lado. Outro exemplo bem importante da gente falar são as notas de real, a cédula de real, que vem escrito lá, Deus seja louvado. Vocês já devem ter olhado, e se não viram, é só pegar uma nota de R$2, qualquer valor, vai estar escrito lá, Deus seja louvado. Já houveram no Brasil diversos casos que foram extremamente criticados, vieram à tona na mídia, como por exemplo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que no ano de 2010 ele mandou que fossem retirados crucifixos de todas as repartições públicas de algumas cidades. Isso causou grande repercussão nacional, mas como eu disse, só causou repercussão porque era um símbolo amplamente aceito no Brasil. Porém, o Brasil ele não tem religião oficial. E quando você coloca um símbolo religioso, mesmo que seja da maioria, você não está respeitando todos os cidadãos. E o Estado ele deve respeitar todos os cidadãos e a crença de todos os cidadãos. O Estado ele não deve fazer apologia a nenhuma religião, porque isso pode ser ofensivo para algumas pessoas. Você deve respeitar os muçulmanos, você deve respeitar os hinduístas e todas as religiões, e os ateus também. Então, por isso que é muito importante que o Estado não tome partido na religião para que a democracia seja plena. Então, vamos lá. Apresentar diferentes pontos de vista é extremamente fundamental para a democracia. Imagina se todo mundo tivesse a mesma ideia. Não seria democracia. Inclusive, os países não democráticos é que todos têm a mesma ideia. Por exemplo, na Coreia do Norte, todos amam o ditador. Então, quando a gente vê uniformidade de ideias, já pode desconfiar. Então, como conclusão, eu quero dizer o seguinte. O Estado ele não deve beneficiar nenhum dos lados, ou seja, ele não deve beneficiar nem a sua religião, nem a do outro, porque todos são iguais para o Estado. O Estado ele não interfere na religião e a religião não interfere no Estado. Isso também é muito bom porque algumas religiões elas podem ter ideias extremistas. Já houve diversos casos ao longo do mundo em que algumas religiões pregavam automutilação e outras práticas que não são legais, e é muito melhor a gente deixá-las longe do Estado. Então, a conclusão final e a mensagem que eu quero deixar é: o respeito é fundamental. E o Estado ele deve respeitar a todos os cidadãos, sem exceção. Por isso, a melhor escolha realmente é o Estado laico.
Espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber o que vocês acham do Estado laico. Deixem nos comentários, curtam e compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, pois dessa forma a gente pode trazer vários vídeos e continuar a fazer esse estilo de podcast que vocês tanto gostam. Muito obrigado a todos e até a próxima.